Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, bem-vindos a uma direção espiritual nesta Sexta-feira Santa, nossa teledireção espiritual. O tema de hoje é a autonegação, ou seja, a negação de si mesmo. Vamos tomar a palavra de Deus? Lucas capítulo 9, versículo 23. Vejamos o que nosso Senhor Jesus nos diz ali. Em seguida, dirigiu-se a todos. Se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Nosso Senhor, então, coloca como condição essencial para segui-lo o negarmos-nos a nós mesmos. Vamos entender o que é isso, então, essa autonegação. Bom, em primeiro lugar, temos que saber qual é o objetivo. Negarmos-nos a nós mesmos. Para quê? A meta é chegar à pureza de coração, não ter malícia, não ter maus desejos no coração, ter um coração voltado totalmente para a vontade de Deus. Então, o objetivo, ter pureza no coração, ter pureza nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Muito bem, quais são as estratégias fundamentais para negarmos-nos a nós mesmos? Em primeiro lugar, queridos, nós temos que nos purificar do pecado mortal. São os chamados pecados graves. Um pecado mortal, para dar um exemplo, é o aborto. Outro pecado mortal, o adultério. Então, purificar-nos do pecado mortal. Livrarmos-nos daquelas ocasiões próximas para cometermos esse pecado e, por fim, eventualmente, combater o mau hábito causado por esse pecado mortal. Pode ser que o rapaz que traia a sua esposa tenha, de fato, ocasiões próximas no trabalho, por exemplo. Então ele tem que evitar essas ocasiões, fugir de certas pessoas que podem levá-lo a trair a sua esposa. E também eliminar o mau hábito de trair a sua esposa, de sair com frequência com mulheres, para dar um exemplo. Então, purificação do pecado mortal é uma estratégia essencial nesse combate. Depois também erradicar o pecado venial, são os chamados pecados leves. Primeiro, aqueles pecados veniais que causam escândalo nos outros. Eu vou dar um exemplo de pecado venial aqui, um pecado leve. Começar a falar mal de alguém na frente de outras pessoas. Então isso pode causar escândalo, dependendo das pessoas que estão junto conosco. Então eu tenho que descobrir quais são esses pecados veniais que eu tenho e esses pecados que causam escândalo de modo especial para eliminá-los primeiro, para depois partir para combater os outros pecados veniais. Depois também temos descobrir o nosso defeito dominante. Eu darei um esquema para vocês, uma estrutura para que saibamos descobrir qual é o nosso defeito dominante. Isso será um tema que nós veremos mais adiante. Vamos detectar, então, qual é o nosso defeito dominante. Eu vou explicar a vocês como fazer isso. Por fim, queridos, nós temos que ter algumas virtudes, algumas atitudes fundamentais para que vivamos nesta negação de nós mesmos. Humildade. Sem humildade você não vai vencer seus defeitos. Paciência, sabendo que a mudança vai acontecendo devagar, não acontece de uma hora para outra. Perseverança, não deixarmos-nos tomar pelo desânimo, e confiança em Jesus Cristo, nosso Senhor, e na Virgem Maria, sabendo que eles vão nos ajudar neste combate. Então são essas as estratégias fundamentais para vencermos, então, essas dificuldades que temos e negarmos-nos a nós mesmos. Pois bem, existem alguns sinais que indicam que estamos progredindo nesta negação de nós mesmos. São eles, por exemplo, facilidade em ir contra nossos gostos naturais por razões de fé. Então, por exemplo, eu posso deixar de frequentar a praia
porque ali eu sei que eu tenho ocasião de pecado. Então, é um gosto que eu tenho, posso gostar de ir à praia, porém eu deixo de frequentá-la porque me coloca em perigo de cometer um pecado mortal. Isso para dar um exemplo. Então, se eu percebo que isso é fácil para mim, que não me cria nenhum tormento, então eu estou progredindo na negação de mim mesmo. Depois também detestar o pecado e evitar as suas ocasiões. Eu tenho que ter ódio ao pecado porque é ofensa a Deus. E fugir das ocasiões de pecado. Então, se eu fujo com facilidade das ocasiões de pecado, certamente, então, estou progredindo na virtude. Né? Desapego das realidades terrenas. A santa indiferença. Né? Então, eu não tenho tantos apegos. Vou percebendo que não tenho tantos apegos mais como eu tinha antigamente. Então, isso é um sinal de que eu estou progredindo nesta negação de mim mesmo. Domínio das nossas paixões. Se eu consigo dominá-las com frequência, isto é um bom sinal também. Não me deixo dominar pela tristeza, por exemplo. Vem a tristeza, mas eu consigo, com confiança em Deus, com fé em Deus, diminuir o seu impacto na minha pessoa. Humildade e obediência. Falávamos de humildade anteriormente, novamente aí, se eu tenho facilidade em ter humildade, então isso é um bom sinal para mim. E obediência também, isso vale, por exemplo, no caso dos religiosos. Então, obedecer o superior. Se eu obedeço com facilidade, então isso significa que estou progredindo na virtude. Né? Bom, para terminar, eu quero dar 2 conselhos breves a vocês nesta autonegação. O primeiro deles, confiança em Deus sem medo. Não podemos cair nos escrúpulos, achando que estamos cometendo pecados a todo tempo, em todo momento. Então isso poderia fazer um grande mal para nós, poderia até nos causar algum problema psicológico, inclusive. Então, confiança em Deus, sem medo, lutando contra o pecado, mas sem esse pavor terrível de a todo momento cometermos pecados. Não podemos ter isso na mente. Tá? Confiança em Deus, procure fazer o bem, evite o mal, mas com muita tranquilidade. E outra coisa, nunca irmos ao desespero se cairmos em pecado mortal. Então, você caiu, falhou, busca a confissão e disponha-se perante Deus a retomar os seus bons propósitos. Não pode desanimar, não pode entrar em desespero, senão o demônio se aproveita disso para afundar você no pecado. Então, meus amados irmãos, isto é a autonegação. Sigamos os passos de Jesus, nosso Senhor, nesta Sexta-feira Santa, que carregou a sua cruz até o fim. Meus amados irmãos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Uma santa Páscoa a todos desde já. Que esta sexta-feira tenha sido, de fato, para nós um aprofundamento na nossa entrega a Jesus Cristo, nosso Senhor. Amanhã, com a graça de Deus, celebraremos a Páscoa. Amém.